Olá, meus caros. Eu quero conversar com vocês hoje a respeito da questão do imposto sobre serviço nas operações realizadas por empresas de incorporação imobiliária. Antes da gente avançar no assunto, como eu já tenho feito há algum tempo, eu quero mandar um abraço para o Alcimar. O Alcimar escreveu para nós, dizendo que ele tem assistido o vídeo, diz que assiste com frequência. Muito obrigado pela audiência, viu, Alcimar? Um abraço grande aí para você. Bom, muito bem. Eu quero contar para vocês uma história em relação a essa questão da incorporação imobiliária que pode ser bastante útil, especialmente para quem está nesse segmento, né? Talvez eu chova no molhado, mas vamos lá, vamos distinguir uma coisa da outra. Quando você tem, vamos pensar num prédio, por exemplo. Quando se constrói um prédio, existem duas atividades distintas que acabam acontecendo. Elas são muito mescladas, mas elas são distintas. Uma atividade é a incorporação imobiliária. O incorporador é aquele que é dono do terreno ou é dono das casas ou dos imóveis que tem lá, faz, e naquele imóvel, com ou sem construção, ele vai fazer um novo empreendimento imobiliário. Então, ele faz o projeto, ele é proprietário do imóvel, do terreno físico onde aquilo vai acontecer, ele é o proprietário do negócio em si. A construção imobiliária, que é uma atividade distinta, é aí sim a atividade de ir lá e pôr mãos à massa, é a atividade de derrubar as casas velhas que estão lá e construir um prédio novo de fato. Então, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, julgou que as atividades de incorporação imobiliária não pagam imposto sobre serviço. Veja, ele julgou que as atividades de incorporação imobiliária, as atividades de construção civil, que são outras, estas sim pagam imposto sobre serviço. Isso é uma novidade muito importante, porque muitas incorporadoras imobiliárias andaram pagando imposto sobre serviço aí ao longo do tempo, e o STJ diz que quem pagou, pagou indevidamente, tem o direito de pedir de volta. Outra coisa interessante da decisão do STJ foi indicar no sentido de que, naquelas hipóteses em que a mesma empresa incorpora e constrói, porque eu falei agora há pouco que tem essas duas atividades, incorporação e construção, né? Então ele diz o seguinte, que se é o mesmo CNPJ que incorpora o imóvel e que também realiza a construção, também não há incidência do ISS em nenhuma das duas atividades. Então, se a incorporadora incorpora e ela mesma constrói, sem contratar ninguém para isso, funcionários próprios dela, não paga ISS nem sobre a construção. Lá na sentença ainda, o STJ sabiamente alerta. Agora, se forem, ainda que os mesmos proprietários, mas dois CNPJs distintos, um CNPJ para a incorporadora, outro CNPJ para a construtora, aí a incorporadora não paga ISS na parte que lhe cabe e a construtora pagará sim ISS na parte que lhe cabe. Então esse é o desenho da ópera que eu queria contar para vocês. Tem um detalhe importante que eu quero chamar a atenção. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. É uma corte muito alta, muito elevada e muito importante no Brasil. Mas eu já vi o STJ voltar atrás na sua decisão. Então nós tivemos, não faz muito tempo, muita gente acompanhou uma decisão do STJ dizendo que profissionais liberais, as empresas que têm atividades ligadas a profissões liberais, não deviam pagar o PIS e o COFINS. Muita gente deixou de pagar e o STJ depois mudou de ideia e esse povo todo teve que pagar suas dívidas. Aí eu estou então contando isso para dizer o seguinte, seja cauteloso. Se você tem uma incorporadora e quer lutar por não pagar o ISS ou quer lutar para receber de volta o ISS que você pagou a maior, você precisa de uma assessoria jurídica para isso e precisa pedir num tribunal que esse direito lhe seja garantido, tá bem? Muito obrigado.